Bom, em outro caso, dessa vez no Rio de Janeiro, a juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e da Juventude da capital, determinou a internação provisória de um adolescente suspeito de planejar um ataque a uma escola da Gávea. A decisão da juíza Vanessa Cavalieri leva em conta a gravidade dos fatos, indícios suficientes de autoria do ato infracional e o perigo de o adolescente concretizar seus planos caso permaneça em liberdade. Além disso, a investigação aponta para a possível existência de outras pessoas envolvidas no plano. O torcedor do Internacional, que entrou em campo com a filha no colo e brigou com os jogadores do time adversário, vai responder a 2 inquéritos. A cena chamou a atenção de todos que assistiam ao jogo do Colorado contra o Caxias do Sul no último domingo. A reportagem é de Carolina Chaves. Após o Internacional ter perdido para o Caxias no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e ter sido desclassificado do Campeonato Gaúcho, o torcedor do Colorado, de 33 anos, invadiu o campo com a filha de 3 anos no colo para agredir um jogador do Caxias e também um cinegrafista que filmava o jogo. A cena foi parar nas redes sociais e causou indignação. O torcedor não tem antecedentes criminais e agora vai responder a 2 inquéritos para apurar as agressões em campo e a exposição da filha, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Após a polícia concluir as investigações, os inquéritos devem ser encaminhados ao Ministério Público e ao Judiciário. O Ministério Público do Rio Grande do Sul já pediu medida protetiva para a criança, porque, segundo o MP, ela foi exposta pelo pai a extremo risco de ser agredida e lesionada. Bom, para a gente repercutir esse caso, agora eu converso ao vivo, de forma remota, com a conselheira titular, a Fátima Brito. Olá, conselheira tutelar, a correção conselheira tutelar Fátima Brito, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço a sua participação, viu, a sua disponibilidade aqui com a gente. Esse caso chamou a atenção, de fato, quem assistiu o jogo, quem não assistiu também, isso viralizou nas redes sociais, aquela criança ali exposta à situação toda, o pai agora vai responder, né, às autoridades competentes. Qual é a sua avaliação desse caso no pedido do Ministério Público? Então, é importante a gente verificar o que se espera dos pais, né? A gente espera que os pais tenham o dever de cuidado com seus filhos, né? E ainda mais na faixa etária que se encontra a criança de 3 anos. Então, o dever de cuidado na proteção, na educação, na saúde. Então, uma série de direitos que essa criança tem. E é importante salientar que ela está na fase da primeira infância, que é a fase do desenvolvimento, é um desenvolvimento peculiar. Então, tudo aquilo que acontece com ela pode repercutir futuramente na vida adulta. Então, aquele estresse tóxico daquele jogo, aquela atitude do pai de levar a criança para o campo com atos de violência contra jogadores, cinegrafistas, isso aí tem uma repercussão no psicológico da criança. Porque as crianças têm os pais como espelho, né? Então, essa atitude do pai foi muito violenta, né? A gente pode dizer isso. E o que pode repercutir? Ela pode acreditar que toda vez que perder ou tiver alguma frustração, a forma de reagir é com violência. E tem mais uma coisa, a criança ela tem a prioridade, né? É a doutrina da proteção integral, que tem na Constituição e no ECA. Então, nós temos o dever, toda a sociedade, toda a comunidade, os pais têm o dever de proteger os direitos da criança e do adolescente. E, principalmente, essa exposição, né, que foi submetida à criança tem que ser coibida. Então, acredito que o Ministério Público vai fazer as medidas de proteção, o Conselho Tutelar do município também deve acompanhar essa família, fazer encaminhamentos para alguns cursos, né, de convivência, para que a gente fortaleça, né, esse núcleo familiar e que também a gente possa até, se tiver um curso para pais, né, a gente tem que incentivar esse tipo de ações, né? Perfeito. Você trouxe agora uma situação bem sensível em relação à educação, à orientação, né? Você acredita aqui que o Estado, o poder público, enfim, a gente pode pegar essa situação como exemplo
A Fátima está com a gente, Com certeza. tá? Achei que tivesse caído a internet. Tô. E a gente Tô aqui. trabalhar nisso, né, para educar, para pegar essa Isso. situação como exemplo, porque o pai vai ser punido. E aí é claro que cada caso é um caso, mas pode até perder a guarda da criança, porque a mãe se disse chocada quando prestou depoimento, né? A mãe dessa criança está muito chocada e não aprova a atitude. Então a gente tem que trabalhar na conscientização, na reflexão da sociedade. Sim, e principalmente porque o ECA prevê, né, assim, nós temos um sistema de garantias, né, da criança e do adolescente. Então, ninguém faz nada sozinho, né? O Conselho Tutelar, juntamente com a área de educação, o CREAS, o CRAS, o Ministério Público, né, o Judiciário, os CAPs, todos esses atores, esses, né, aparelhos públicos, eles fazem parte do sistema de garantias. E é importante, tá? Quando o ECA fala que na aplicação das medidas deve se prevalecer aquelas que visam a questão pedagógica do fortalecimento da convivência familiar, é por aí que a gente pode tentar buscar essa rede de atendimento, principalmente na educação. Né? A gente pode fazer projetos, encaminhamentos para a rede, ou outros tipos de organizações que façam esse trabalho, né, de educação parental, educação para não violência, né, e isso é importantíssimo na faixa etária que ela se encontra, né, a atitude do pai foi muito temerosa. Eu acredito que a mãe, né, ela não estava como a guardiã naquele momento, o guardião do momento era o pai, que levou a criança para um jogo, né, bem interessante levar as crianças para o jogo. A gente tem que desmistificar, né, o ambiente de um estádio como de violência. Então, ele era o guardião. Então, ele era o responsável por ela naquele momento. Né? Ele quem expôs ao perigo. Então, eu acho que a mãe, né, nesse ponto, deve ter ficado chocada. Acho que qualquer mãe ficaria, porque é aquilo que eu falei, o que se espera dos pais é que eles cuidem, né, como guardiões, cuidem das crianças, dos adolescentes, de forma que protejam, né, desses tipos de violência, né, que pode acontecer. Fátima, só para a gente fechar rapidinho aqui, mas só essa repercussão toda do caso, né, essa comoção, a revolta em torno da atitude desse pai, na sua avaliação já mostra que a gente está caminhando assim para uma sociedade que reflete mais essas ações inadequadas, essa postura? Eu acredito que hoje, com as redes sociais, né, com todo esse repercussão, acho que as pessoas cobram mais, porque nós, toda a sociedade, ela tem que fazer esse tipo de controle, é um controle social, né, que a gente tem que fazer. Então, quando o 227 da Constituição fala que todos são responsáveis, sociedade, pais, comunidade, e o ECA reproduz isso também, então eu acho que todos nós, da sociedade, devemos, não é nem podemos, devemos estar sempre atentos e sempre denunciar esse tipo de ação impensada, essa atitude, perfeito, né, que pode Fátima, prejudicar para o resto da vida né, os destinos de uma criança de apenas 3 anos. Perfeito, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pelas suas colocações, viu? Boa tarde, Fátima. Boa tarde, muito obrigada.